O Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Glórias a Ti, ó Pai, glórias a Ti, ó Senhor, glórias a Ti, ó Jesus, glórias a Ti, aleluia, Divino Espírito Santo, ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aleluias, glórias ao Teu santo nome, glórias ao Teu santo nome, Deus de amor, ó Deus de misericórdia, não há Deus maior, não há Deus melhor, aleluia, Senhor da glória, não há Deus tão grande como o Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai, nós Te adoramos, ó Jesus, nós Te adoramos, aleluia, Divino Espírito Santo, porque somente Tu és Deus, aleluia, glórias, aleluia, somente Tu és Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, aleluia, Tu és a nossa rocha de poder, Tu és o nosso refúgio, Tu és, ó Senhor, o nosso tudo. Glórias a Ti, ó Pai, glórias a Ti, ó Jesus, glórias, Senhor da glória, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, nós Te adoramos, ó Senhor, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, honras, glórias, aleluias, honras, glórias, aleluia, Senhor da glória, Tu és, ó Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, as glórias, aleluia, Criador do céu e da terra, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor, glórias, 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 aleluia, glórias, glórias, nós Te rendemos honra, Senhor, nós Te rendemos glórias, nós Te rendemos, aleluia, Tu és o nosso Deus, aleluia, Tu és a nossa rocha, aleluia, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa morada segura, Tu és o nosso libertador, aleluia, Senhor, glórias sem cessar ao Teu santo nome, glórias sem cessar ao Teu santo nome, glórias sem cessar ao Teu santo nome, ó Senhor, venha, Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha falar conosco, venha se revelar a nós, venha manifestar o Teu poder e a Tua glória nas nossas vidas, aqui neste lugar, porque somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor, apodera-se de nós, 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 ó Senhor, enquanto, ó Pai, Senhor, a Tua palavra está sendo pregada, vá operando, ó Senhor, com curas, com sinais, com maravilhas, com libertações, vá operando, ó Senhor, vá operando, Tu és bem-vindo em nosso meio, Tu és bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio, e é neste poder e nesta autoridade que paralisamos também toda a ação das trevas, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós amarramos e acorrentamos a força de Satanás e seus demônios que se alojaram aqui, que foram mandados contra nós, nós amarramos e acorrentamos agora, e te dizemos, diabo, retroceda, bata em retirada, perca as forças e saia, pegue toda a tua perturbação, toda a tua complacência, todo o teu peso, toda a tua carga maligna, pegue tudo que é teu, pegue todo o teu mal, e nós te ordenamos agora, retroceda, bata em retirada, em nome do Senhor Jesus, paralisamos todo e qualquer tipo de ação das trevas no nosso meio, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, podemos sentar. Glória a Deus. Nós estamos estudando, junto com o grupo de professores da escola bíblica e obreiros da escola bíblica também,
Nós estamos estudamos ontem, tivemos aqui já desde da outra aula de treinamento, sobre a confissão da palavra de Deus. Sobre qual a importância da confissão da palavra de Deus e o que isso reflete nas nossas vidas. Na verdade, tudo que nós falamos, tudo que nós declaramos, tudo que nós dizemos, tem uma repercussão no mundo espiritual. E é isso que eu queria ver com vocês hoje, a importância disso. Porque muitas vezes nos esquecemos disso. Muitas vezes não vigiamos nisso. Muitas vezes passamos por cima disso. Mas isso tem consequências no mundo espiritual. Tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que dizemos e tudo aquilo que confessamos. Então eu queria ver com vocês hoje algumas coisas que a palavra de Deus fala. Tem muita coisa a respeito disso, mas eu queria começar com vocês lá em Tiago 3, versículos 1 a 12. Tiago 3, versículos 1 a 12. Vamos prestar bem atenção, a palavra de Deus é muito rica sobre este assunto. E o povo de Deus é muito negligente em observar este assunto. Principalmente nas horas de adversidade, principalmente quando está enfrentando algum tipo de provação, quando está enfrentando algum tipo de problema, o povo de Deus, e que somos nós, é muito negligente nessa questão. Agora, a palavra de Deus, ela enfatiza demais essa questão, e nós vamos passar por alguns trechos, para que você entenda a importância desse assunto, de vigiar nessa questão, e como também você conseguir vencer esta questão na sua vida. Vamos ler juntos lá, Tiago 3, a partir do 1. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar.
usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas, ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aqui temos um pequeno tratado que o apóstolo Tiago está falando sobre a língua. E ele está mostrando aqui que a língua é poderosa para duas coisas: tanto para destruir como para construir. A língua é poderosa para construir, mas ela também é poderosa para destruir. E não há contradição naquilo que a palavra de Deus fala, pois uma língua que fala duas coisas diferentes, na verdade, ela já é uma língua de destruição. A mesma língua não pode abençoar e a mesma língua não pode amaldiçoar. Porque como que pode uma figueira dar azeitonas? Já viu figueira dar azeitonas? Você já viu um pé de uva dar figos? Não. Ela sai aquilo que está na raiz dela, o fruto que a árvore dá, aquilo que é a essência dela. O que é a sua essência daquela árvore é aquilo que ela frutifica. Como é que uma árvore pode frutificar bênção e frutificar maldição? Uma árvore que está desta forma contaminada, ela já está destruída, porque ela não está, a essência dela está totalmente contaminada. E ela não pode realmente, uma árvore desta, verdadeiramente construir nada. Então Tiago nos fala aqui do poder que a língua tem sobre a sua vida. Aquilo que você fala pode destruir a sua vida, e aquilo que você fala pode construir e edificar a sua vida. A língua pode produzir satisfação, pode produzir vida ou pode produzir morte. Os mais afoitos a empregá-la precisam assumir as consequências da sua palavra. Significa que nós não podemos ser negligentes, afoitos, ao utilizar e falar aquilo que nós falamos com a nossa boca. Temos que vigiar nisso. E vamos ver, aqui então vimos, aqui é feito aqui quase um tratado sobre este problema, dizendo que ela é um pequeno órgão, mas ela pode destruir uma floresta imensa. Por uma pequena palavra que você fale, você pode entronizar o diabo na sua vida. Você pode dar a vitória do diabo sobre a sua vida e colocar o poder de Deus distante de você, por uma pequena afirmação, por uma pequena palavra que você fale. Então nós temos que vigiar rigorosamente sobre isso. E é isso que nós vamos ver alguns trechos aqui sobre essa questão. Vamos lá também, Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21. Vamos ler lá. Todos acharam? Vamos lá.
você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. A consequência daquilo que, na outra tradução diz assim, que eu gosto, é mais direta: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Então, a morte e a vida está no poder do quê? De que língua? Essa na sua boca. Essa que está aí na sua boca. Essa é a sua língua. A morte e a vida estão no poder da sua língua. E elas vão produzir, tanto na sua vida, como na vida daqueles que estão ao seu redor, elas podem produzir tanto a destruição como a salvação. Ela pode produzir vida, como pode produzir morte. É o que a palavra de Deus nos fala. É o que o rei Salomão aqui escreveu, deixou escrito no livro de Provérbios. Por isso não é novidade. Isso não é uma coisa nova. Nós lemos lá em Tiago, no Novo Testamento. Estamos lendo aqui em Provérbios, na época de Salomão. Quase 1.200 anos, 1.100 anos antes de Cristo. Falando sobre a importância do vigiar, daquilo que você fala, daquilo que você, para quem você põe como Senhor da sua língua e da sua boca. Mais um outro trecho. Agora, o que Jesus nos fala sobre isso? Vimos Tiago falando por Deus, pelo Espírito Santo. Vimos Salomão usado por Deus falando isso aqui. Agora vamos ver o que o próprio Jesus nos fala a respeito do que nós manifestamos através da nossa palavra. Mateus 12, 33 a 37. Mateus 12, vamos lá, a partir do versículo 33, Mateus 12. Acharam? Vamos lá. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Olha o que Jesus está falando aqui. Olha a gravidade e a seriedade do que Jesus está nos falando aqui. O próprio Jesus está nos alertando que seremos julgados pelas nossas palavras, por aquilo que dizemos, por aquilo que professamos,
por aquilo que confessamos, seremos julgados pelas nossas palavras. Vamos ler de novo aqui o 36. Eu afirmo, Jesus falando aqui, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. É uma afirmação muito séria. Nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que falamos, de tudo aquilo que confessamos e de tudo aquilo que professamos. Nós vamos ter que prestar contas disso. Não só para a nossa vida, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. É muito sério isso. E quando Deus fala que nós temos que vigiar nisso, Ele não está dando apenas uma boa maneira de você viver, ou uma forma educada de você viver, uma forma gentil de você viver. Ele está falando de salvação, está falando de vida, está falando de morte. Porque o julgamento pode levar a pessoa para o inferno ou para o céu. Então, é muito sério e muito grave. E os cristãos em geral, não estou falando nem do pessoal do mundo que não conhece isso. A cristandade em geral não tem observado com firmeza essa questão. Não tem olhado com vigilância essa questão. E muitos de nós temos aberto a boca para falar muitas coisas que tem colocado o diabo como Senhor da nossa vida. E não Deus e Jesus como Senhor da nossa vida. E ao invés de glorificarmos a Deus, e ao invés de exaltarmos o nome de Deus, passamos assim a ser um instrumento nas mãos do diabo para que ele cumpra os seus propósitos. Estou falando de cristão que conhece a palavra de Deus, mas não tem vigiado, não tem acordado para esse assunto. E eu quero mencionar aqui, eu vou ler, porque não vai dar tempo da gente ver tudo, só para vocês terem uma ideia, quantas coisas, quantas mensagens, quantas recomendações, quantos alertas a palavra de Deus nos dá sobre isso. Vocês só escutem agora, eu levantei aqui alguns textos. Não é para abrir. Lá em Salmo 34, 13, fala o seguinte: refreie a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem dolosamente. Em Provérbios 13:3, o que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 21:23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Tiago 1:26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Se você supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está se enganando a si mesmo. E a sua religião é o quê? Vã. Não serve para nada. É aparência. Não é real. Não é verdadeira. A sua religião é vã. A sua fé é vã. 1 Pedro 3:10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, você quer amar a sua vida? Você quer ter dias felizes? Então atenção, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Dolosamente. Lá em Provérbios 6:2, também fala o seguinte: estás enredado com o que dizem os teus lábios. Você fica preso pelo que os seus lábios falam, pelo que a sua boca fala. Você fica preso, enredado por ela.
estão presos com as palavras da tua boca. Você fica preso com as próprias palavras da tua boca. Você prende as suas bênçãos, você prende as bênçãos da sua vida por causa das próprias palavras da sua boca. Pode o servo de Deus orar, pode o servo de Deus espernear, pode o homem de Deus fazer o que for para que você seja abençoado. Orar, se esforçar, se descabelar para que você seja abençoado. Mas se você usar a sua boca contra a palavra de Deus, você já anula tudo o que Deus poderia fazer na sua vida. Se você não vigia naquilo que você fala, naquilo que você diz, naquilo que você confessa, você anula todas as promessas de Deus para a sua vida. Por isso a Bíblia é tão cheia de recomendações para que nós vigiemos naquilo que falamos, vigiemos naquilo que confessamos, vigiemos naquilo que nós anunciamos, professamos através da nossa vida. E como podemos então controlar e refrear a língua? É um problema, não é? É um problema que nós enfrentamos. É um problema que nós vivemos. Porque é muito bom ficar com a nossa boca fechada quando tudo está bem. Mas quando as coisas não estão indo bem, é que parece que começa a vir algo de dentro, que começa a produzir maus frutos através daquilo que você fala. E isso começa a se tornar uma bola de neve vai crescendo, e ao invés de você conseguir a vitória sobre aquele problema, você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ver defeito nisso, começa a ver defeito naquilo outro, é porque a igreja, é porque a pregação, é porque o louvor, é porque é o bairro, é porque isso, é porque minha casa, é porque meu carro, é porque minha mulher, é porque meu marido, é porque meu filho, é porque meu trabalho, é porque meu chefe, e começa, e vai daí para frente, só cancelando e anulando as promessas de Deus para a sua vida. Isso não é algo que eu estou falando que está longe de nós. Isso é algo que está bem perto de nós, de cada um de nós. E nós temos que ver isso e ver como que nós podemos controlar a nossa língua na hora da adversidade. Na hora que estamos enfrentando o problema, em que vem a opressão, em que a depressão tenta entrar na sua vida, em que a tristeza tenta entrar na sua vida, em que o desânimo tenta entrar na sua vida, em que o medo tenta entrar na sua vida. Como podemos refrear e controlar a nossa língua para resistirmos o diabo, para que ele fuja da sua vida? Não basta simplesmente você ficar calado. Vou pôr uma fita na minha boca, vou aqui costurar a minha boca e vou ficar calado. Não vou falar nada. Você acha que isso resolve o problema? Porque o problema vem, a palavra de Deus fala, vem da onde? De dentro. Vem do coração. Não basta você dizer, vou pôr um esparadrapo na minha boca e não vou falar nada. Coisa que é bem difícil acontecer. Mas vamos supor que você vá para uma questão radical. Eu vou lá no médico, vou costurar minha boca, vou pôr um esparadrapo e não vou falar nada. Para não cometer este erro. Não é por aí. Porque a sua boca tem que ser usada para abençoar também. A sua boca tem que ser usada para construir também. Então não basta fechar a boca para que ela não destrua, para que você não se amaldiçoe, mas você tem que estar com a sua boca bem aberta para poder construir, para poder abençoar, para poder edificar vidas, inclusive a sua própria. Então, como podemos fazer isso? A palavra de Deus nos fala, lá em 2 Coríntios, agora vamos abrir, 2 Coríntios,
10, 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios capítulo 10, versículos, a partir do versículo 4. Versículos 4, 5 e 6. Segunda Coríntios 10, versículos 4, 5 e 6. Vamos ler juntos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Lá na outra tradução diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento a obediência de Cristo. Lembrando que as nossas armas não são as armas deste mundo. As suas armas não são as armas deste mundo, mas são as armas que Deus te dá, né? São as armas que o Senhor te dá. É o poder que Deus te dá a partir de um momento quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Se você não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, você nem é cristão. Pode frequentar a igreja há 30 anos, pode ter feito, se batizado, pode ter feito tudo o que a igreja manda fazer, pode participar até da ceia, mas se você não nasceu de novo, se você não deixou Jesus entrar no seu coração de verdade, se você não abriu a porta do seu coração para Jesus entrar, você nem cristão é, você não é salvo. Se você não passou pelo novo nascimento, que Jesus explicou lá para Nicodemos, em João 3, se você não passou pelo novo nascimento, você nem filho de Deus é, você nem cristão é. Então o primeiro passo é passar pelo novo nascimento. Não adianta você ter passado por todos os ritos que a igreja tem. Não adianta ter passado por isso, se isso não está representando algo que aconteceu lá dentro de você, lá no seu interior. E quando você tomou essa decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, quando você abriu a porta do seu coração para Jesus entrar, como ele fala lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que porta é essa? É a porta da sua vida, é a porta do seu coração. Jesus está hoje, neste momento, agora, batendo na porta de todo ser humano na face da terra. Neste momento, Jesus está batendo na porta de cada coração, de cada homem, de cada mulher, ao redor de toda a terra, esperando, ansioso, de que alguém escute a sua voz e abra a porta do seu coração para que ele possa entrar. E quando esta pessoa faz isso, e quando nós fizemos isso, Jesus de fato entra. Não é algo teórico, não é algo utópico, não é teoria, é realidade.
é um novo nascimento sobrenatural. Não é o nascimento da água, que é o nascimento natural, mas é o nascimento do Espírito, que é o nascimento sobrenatural. E o Espírito Santo de Deus, neste momento, entra na sua vida. Ele é plantado dentro de você. Junto ao seu espírito é implantado a semente divina, divina semente de Deus, a divina semente, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. É algo sobrenatural que acontece na sua vida. A partir daí, começa a existir uma nova criatura. Quando nasce a nova criatura que fala a palavra de Deus? É neste momento que nasceu a nova criatura. Nasce a nova criatura dentro de você. Você se torna uma nova pessoa diante de Deus. Seu nome é escrito no livro da vida. Você é separado por Deus. Entra para o time de Deus. Entra para a família de Deus, entra para o povo de Deus, não porque você tem o seu nome arrolado numa igreja, ou numa igreja cristã, o que seja, mas porque você aceitou de fato Jesus no coração, e confessou com a tua boca, que realmente Jesus é o Senhor da tua vida. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Neste momento, você foi salvo. Neste momento, o poder de Deus entrou de fato na sua vida. E neste momento, as suas armas passam a ser as armas que Deus te deu para vencer o mal. E usando estas armas, usando este poder que Deus colocou dentro do seu coração, ele fala: leve o seu pensamento cativo a Deus. Amém. Leve o seu pensamento cativo a Deus. O que você anda pensando? Eu posso não saber, mas Deus sabe o que você anda pensando. O Espírito de Deus sabe o que você anda pensando, o que vai na sua cabeça, o que vai nos seus pensamentos. Deus sabe. Agora Deus fala: pegue esses seus pensamentos e leve cativo a mim. Leve cativo a mim. Deixe esses pensamentos sobre o meu domínio. Porque eles só vão produzir bons frutos a partir do momento que você começar a pensar segundo eu penso, da forma que eu penso, da forma que eu ajo, da forma que eu quero. Isto vai reproduzir palavras de vida na sua boca. E aí sim você vai produzir palavras de vida na sua própria vida e nas pessoas que estão ao seu redor. Deixe o pensamento ser cativo ao Senhor. Filipenses 4:8 também, vamos ver lá. Filipenses 4:8. Acharam? Vamos ler. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Quer ser uma árvore boa? Quer produzir frutos bons?
Amém? Então, encha a sua mente com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Coisa que está difícil de vermos hoje. Nos meios de comunicação, por aí fora, na mídia, coisas decentes. E muitas vezes os cristãos estão recebendo aquilo nas suas casas, aquelas indecências, aquelas coisas maliciosas e tudo bem, numa boa, deixando aquilo entrar no seu lar, de porta aberta. E aquilo está fazendo o que com você? Enchendo a sua mente com decência? Não, com indecência. Com indecência. Enchendo a sua mente com indecência. Tudo que é puro, tudo que é agradável. Aí você não vigia nisso. Você não vigia naquilo que você está vendo, seja na televisão, seja na internet, seja na leitura, seja em filme, seja o que for. Você não vigia. E vai tacando para dentro da sua mente, só porcaria, só coisa que não te edifica. Como é que você pode levar o seu pensamento cativo a Deus, tão sujo de porcaria, dessa forma? Começa por aí, vigiando aquilo com que você está alimentando a sua mente. Primeiro passo, alimentar a sua mente com coisas sadias, com coisas realmente que vão fazer você ser uma árvore boa, e não uma árvore contaminada, que não pode produzir frutos bons. Então, encha a mente de vocês com palavras, com coisas que vão realmente te fazer crescer e produzir bons frutos. E qual é a melhor fonte que você pode ter para encher a sua mente com aquilo que vai te dar paz? Como ele fala, o Deus da paz estará com vocês. O que é melhor vocês se encherem para que te dê paz, para que vocês estejam paz, que tenham uma mente sã, uma mente sadia? Com quem nós devemos nos encher? Aonde está a melhor fonte? A palavra de Deus. É a melhor fonte para você trazer o seu pensamento cativo a Deus, e você produzir frutos bons, e falar coisas boas, que vão resultar em satisfação na sua vida, em alegria na sua vida, em vitórias na sua vida. É a fonte, é a própria palavra de Deus. É a maior fonte que nós temos da verdade, da pureza e daquilo que é, e da bondade de Deus. Então confesse a palavra de Deus. Isso é um segredo para você começar a ter o resultado na sua vida. Nós vimos até agora que a sua vida é resultado de tudo aquilo que você fala, de tudo aquilo que você diz, porque isso vai refletir aquilo que você crê. Então comece, se você crê realmente na palavra de Deus, se você crê realmente que tudo que está aqui é verdadeiro, é fiel e é provado, você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Então, comece a confessar isso. Confesse isso na sua vida. Não confesse a derrota. Não confesse a miséria. Não confesse o fracasso na sua vida, porque aí o diabo vai se assenhorar de você. Não confessa que você não tem a fé, que você não tem fé, porque aí a dúvida vai se agigantar sobre você, vai se tornar um Golias sobre a sua vida. Não confesse que você tem medo, porque aí o medo, o temor vai te envolver cada vez mais. Se você crê na palavra de Deus, confesse a palavra de Deus e não aquilo que é contrário à palavra de Deus. Confesse a vitória na sua vida. E como nós falamos, se com a tua boca confessares, toda a palavra de Deus se baseia na confissão. Se baseia na confissão. Se com a tua boca confessares, não basta você só crer. Não basta você só crer. Você tem que confessar, manifestar isso com a tua... Olha a importância que a palavra de Deus diz.
Não basta você só crer e não confessar com a sua boca. Você precisa crer e confessar. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário confessar. Confessar no grego, no grego quer dizer assim, dizer a mesma coisa do que Deus diz em sua palavra. Essa é a tradução da palavra confessar do grego. É dizer a mesma coisa do que Deus diz em sua palavra. Quando você está confessando o que Deus diz na sua própria palavra. E aí você traz aquilo, é testificar, é admitir como verdadeiro o que Deus diz. Quando você está confessando, você está realmente dizendo, realmente é verdade, eu testifico, eu admito como verdade aquilo que Deus disse na sua palavra. Tudo que Deus disse sobre o quê? Sobre o pecado, sobre as enfermidades, sobre os aparentes fracassos, sobre a saúde, sobre a salvação, sobre a proteção, sobre vitórias. Tudo que Deus fala na sua palavra sobre isso, você está confessando as mesmas coisas que Deus diz e não o contrário na sua vida. Nós temos que confessar a palavra de Deus, é falar a linguagem da Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Agora é muito comum, infelizmente, vemos os cristãos na hora que estão passando por dificuldade, confessar tudo ao contrário da palavra de Deus. E aí vem a depressão, aí vem a tristeza, aí vem a falta de alegria, falta de paz, aí vem o medo, vem a enfermidade, vem a miséria, porque na hora da adversidade, que é a hora que você precisa usar tudo aquilo, que as armas que Deus te deu, usar todo o poder que Deus te deu, e confessar a verdade de Deus na sua vida, as pessoas escorregam, o cristão escorrega. Por isso a gente vê muita vida abalada, muita vida vacilante, por falta de confessarmos a palavra de Deus. Satanás quer destruir a sua vida, não tenha dúvida disso, porque a própria palavra de Deus fala. Ele quer afetar, por exemplo, a sua saúde, colocando em você sintomas de enfermidade. Mas o que diz a palavra de Deus? Que nós temos uma aliança do quê? Sangue. Jesus não derramou o seu sangue por você ali à toa. Isso tem um significado tremendo. Deus tem falado conosco sobre isso através da pastora. Temos uma aliança de sangue. Você tem uma aliança de sangue. Isso tem, no meio humano, em certos países, isso tem um significado tremendo. Uma aliança de sangue. E é essa aliança que nós temos, uma aliança de sangue com o nosso Senhor, e que nessa aliança, o que Ele traz junto com ela, lá em Êxodo 23, 25, Ele diz, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Em Êxodo 15, 26, Ele fala, eu sou o Senhor que te sara. Lá em Salmo 103, 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Em Mateus 8,17 diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em 1 Pedro 2,24, pelas suas pisaduras foste o quê? Sarados. Dando um exemplo de uma área da nossa vida. Mas o diabo coloca qualquer sintoma em você. Ai, meu Deus do céu, acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo, vou para o médico, faço exame, vou fazer aquilo, vou correr que nem um desesperado. O que eu fiz para Deus? O que eu fiz na minha vida para merecer isso? Ao invés de pegar e confessar a palavra de Deus, dizer o que Deus diz na sua palavra sobre esta questão. Este é um exemplo, o exemplo da sua saúde, o exemplo da sua enfermidade, mas existem todas as outras áreas na sua vida em que Deus tem falado e prometido várias coisas para cada um de nós.
Resista a Satanás e seus sintomas mentirosos. Resista na sua vida. Resista a Satanás e seus sintomas mentirosos, seja do que for, de doença, de miséria, seja o que for. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Suas enfermidades foram postas no corpo de Cristo. Cristo levou sobre si as tuas enfermidades e todas as tuas maldições também. Repreenda Satanás firmemente. Não ceda terreno. Não ceda espaço. Não ceda, depende. Nós vimos a importância da sua palavra, a importância daquilo que você fala. Não basta vir aqui e pegar o ministério inteiro para orar por você, se você ao sair ali da porta já começa a confessar contrário à palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus antes de vir, depois que veio, depois que orou, antes de orar e durante todo o tempo da sua vida. Confesse, fale a linguagem de Deus em todas as situações. Torne-se irresistível quanto Deus é. Deus te chama a você se tornar irresistível como Ele é. Deus é, o diabo não pode resistir a Deus, certo? Ele não pode resistir a Deus. Então Ele te chama, quando você confessa a palavra de Deus, você está se colocando irresistível como Deus. O diabo não pode te resistir. Por causa da palavra, deixando que ela controle as suas orações, as suas palavras, os seus pensamentos e os seus atos. Deixe que a palavra de Deus controle todo o teu ser. Entregue o mundo, enfrente o mundo e vença o adversário em todas as batalhas, confessando como Paulo. O que Paulo confessou? Não precisa abrir. Lá em Romanos 8, 31. Quem sabe o que tem lá? Romanos 8, 31. Ninguém sabe a referência. Mas eu vou falar, vocês vão falar. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, enfrente o mundo dessa forma. Confessando a palavra de Deus. Enfrente a sua vida dessa forma. Confessando a palavra de Deus. E toda vez que você confessar a palavra de Deus, suas dúvidas e temores, quando desaparecerão. Estará confessando sua fé. Se você confessar suas dúvidas e temores, você estará confessando a sua fé em Satanás. Mas se você confessar no Senhor, você vai estar confessando, confiando no poder dele e na graça dele sobre a sua vida. Agora nós vimos aqui a importância de estarmos com o nosso pensamento, com a nossa vida. Para você confessar a palavra de Deus, você tem que estar cheio da palavra de Deus. E olha, aqui nós somos testemunhas, temos uma testemunha viva aqui, do que é viver uma vida confessando a palavra de Deus, mesmo diante de sintomas que o diabo coloca, diante de situações que o diabo coloca, que querem dizer tudo ao contrário daquilo que Deus diz. Mas nós temos visto aqui a pastora pregando anos a fio, desafiando a nós a crermos desta forma. Não só falando, mas vivendo desta forma. Nós, mais do que muitas igrejas, infelizmente, por aí, muitos irmãos nossos, infelizmente, por aí, temos um testemunho vivo de alguém que vive segundo esta palavra e segundo a palavra de Deus. Temos que dar graças a Deus por isso. Graças a Deus pela vida da pastora, que é um testemunho. Quantos já não receberam aqui uma corrida porque veio falando uma conversa contrária à palavra de Deus? Muitos de nós já tivemos experiência disso. Quando a gente vem com o rabo entre as pernas, pedir aí, aquela cara de cachorro que caiu da mudança, confessando uma dificuldade na nossa vida, choramingando, deprimido, angustiado por alguma prova, alguma dificuldade que está passando. E quantas vezes recebemos uma carreira, né? Acorda, levanta, um chacoalhão daqueles bem fortes. Segundo a palavra de Deus, para que você acorde e pare de murmurar, de choramingar,
de ter autopiedade de você mesmo e passe a falar aquilo que Deus diz na sua palavra. Passe a confessar aquilo que Deus diz. Não é para você confessar nada que Deus não tenha falado na sua palavra, mas confesse apenas aquilo que Deus falou na sua palavra, e você vai se tornar uma pessoa irresistível ao mal. O mal não vai poder te resistir, o mal não vai poder se assenhorar da sua vida, e nem daqueles que estão ao seu redor. Confesse a palavra, leia a palavra, fale a palavra, confesse a palavra, pratique a palavra. Seja a própria palavra de Deus ambulante. Quando eu li lá no livro, eu falei assim: nós temos que ser palavra de Deus ambulante, andando por aí. A própria palavra de Deus ambulante. Não precisa de nada escrito. Você é a própria palavra de Deus ambulante, andando por aí, aonde você estiver, seja no mercado, seja na feira, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, aonde você estiver, seja a própria palavra de Deus ambulante. Amém. E aí você vai ver o resultado disso. Nós vimos que aquilo que você confessar é aquilo que vai ser atraído para a sua vida, é aquilo que vai ser formado na sua vida. E quando você for uma palavra de Deus ambulante por aí, andando por aí, você só vai trazer vida para você e para aqueles que estão ao seu redor também. Amém? E é isso que tinha para compartilhar com vocês. Veio um pouco do nosso estudo ontem, aqui no grupo dos professores da escola bíblica. E é uma coisa muito importante para a nossa vida. É muito importante, é importante demais. Não podemos ser negligentes nessa questão, porque os prejudicados somos nós mesmos com isso. Ok? Feche o seu olho agora. Peça ao Senhor que te ajude a vigiar sobre a sua palavra, sobre a sua boca. Peça perdão se você tem colocado porcaria na sua mente, assistindo coisas que não edificam. Elas não são, às vezes, pecados em si mesmos, mas não edificam. Enchem de entulho a sua mente, o seu coração. Peça perdão a Deus. Peça que Ele te limpe. E que Ele te ajude a se encher daquilo que vai te dar uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de vitória. Se encha com a sua palavra. Pai amado, ó Pai de misericórdia, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, reconhecendo, ó Senhor Deus, realmente a importância de tudo aquilo que o Senhor falou na Tua palavra. Sua palavra tem muito mais sobre essa questão. E se o Senhor fala tanto sobre isso, é porque realmente isso tem um impacto violento na vida de cada um de nós. Mas tantas vezes, ó Pai, diante das dificuldades, diante dos problemas, acabamos, ó Senhor Deus, nos esquecendo disso. E ao invés de ouvirmos o que o Senhor fala na Tua palavra, olhamos e ouvimos aquilo que o inimigo quer nos mostrar, aquilo que o adversário quer nos mostrar. Por isso, ó Pai, queremos lhe pedir perdão antes de mais nada. Perdão, ó Senhor Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, em vigiar sobre a Tua palavra. Sabendo, ó Pai, que nós vamos ter que prestar contas. Um dia, Senhor. Um dia esse dia vai chegar. Um dia chegará. E vamos ter que prestar conta de toda a palavra frívola que nós falamos. De toda a palavra à toa que nós falamos, ó Senhor. Ó Deus de amor, nos ajuda, Senhor, a firmemente vigiar sobre isso. A nos alimentar e nos encher realmente daquilo que realmente nos conduz por um caminho seguro, que é a Tua própria palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta. Muito obrigado, Pai, porque temos isso tudo recomendado pelo Senhor na Tua palavra, Senhor. E, ó Pai, segura bem firme em nossas mãos. Não queremos ser cristãos de fachada. Aqueles que o Senhor chamou raça de víboras, que eram servos Teus de fachada. Não queremos ser assim, queremos ser cristãos verdadeiros.
cristãos, ó Senhor Deus, que realmente, ó Senhor Deus, vivam segundo a Tua palavra, que creiam na Tua palavra e confessem a Tua palavra em todos os momentos da nossa vida, seja aqui na igreja, seja ali no nosso trabalho, quando estivermos passando por qualquer adversidade, seja na nossa família, seja, Senhor, pessoalmente, na nossa saúde, na nossa vida financeira, em qualquer área da nossa vida, Pai. Nós queremos confessar uma única coisa, a Tua palavra. Nos ajuda neste propósito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.